Vamos nessa. Então começa aqui o Notícias do Dia. Léo Pinheiro, que foi levado pelo Ministério Público a delatar Lula, pede suspensão do seu acordo de delação na Lava Jato. O que está acontecendo nesse momento é o despencar da farsa a jato. Os delatores estão desdelatando. E a parte mais interessante disso é que essas desdelações vão demonstrar que a Operação Lava Jato foi, em verdade, uma organização criminosa, e o efeito colateral de descredibilizar a organização criminosa Operação Lava Jato é trazer de volta a credibilidade ao presidente Lula, principalmente dessa parte da sociedade que ainda acredita que a condenação do Lula na Operação Lava Jato foi uma condenação correta, uma condenação imparcial. O Léo Pinheiro, assim como outros delatores, foram colocados na cadeia e deixados na cadeia até delatarem o Lula. A operação spoofing, a Vaza Jato, demonstrou que o modus operandi da Operação Lava Jato era simplesmente prender e deixar mofar na cadeia até as pessoas decidirem delatar o Lula, mesmo se não tivessem nada para falar contra o Lula. O Léo Pinheiro foi um desses e, obviamente, agora essas desdelações, elas vão contar contra o Dallagnol, vão contar contra o Sérgio Moro, que cometeram esses crimes no âmbito da Operação Lava Jato. O mais interessante é que essas empresas, elas estão aos poucos voltando a funcionar, mas o dano que a Operação Lava Jato causou, ela é um dano, sem dúvidas, quase que irreparável para muitas pessoas, né? Abre aspas, vai ficar puto, fecha aspas, como Moro e a Lava Jato perseguiram José Dirceu para prender Lula. Mensagens inéditas revelam que valia tudo contra o ex-ministro. Depoimento forjado, denúncia inconsistente contra a filha e mentira à imprensa. Então, era um momento em que a gente tinha uma Operação Lava Jato operada de fora do Brasil para destruir a indústria de construção civil brasileira, que obviamente gerou um desemprego em massa no Brasil. E agora esse estrago vai aos poucos sendo revertido. Interessante decisão do Toffoli, que suspende multas da Odebrecht, que é uma das empresas destruídas no âmbito da Lava Jato, e autoriza a empresa a renegociar acordo de leniência. Lembrando, gente, que durante o tempo anterior à Lava Jato, as empresas de construção civil brasileiras, elas estavam exportando o trabalho de construção civil. A exportação do trabalho de construção civil, ela era extremamente criticada pela imprensa brasileira, criticada pela direita e criticada pelos especialistas de Facebook, em especial os grupos como os MBLs. Segundo eles, quando o Banco Nacional de Desenvolvimento emprestava dinheiro para algum país contratar uma empresa de construção civil brasileira, ele estava doando o dinheiro. Então criaram todo esse mecanismo de confusão na cabeça das pessoas. Então o Brasil não estava vendendo um serviço de um porto para Cuba ou não estava vendendo um serviço de construção civil para Angola, estava doando. Isso era o argumento deles. O mais engraçado é que quando o Brasil empresta o dinheiro do BNDES para algum país comprar a soja brasileira ou comprar a carne bovina brasileira, a gente não tem crítica nenhuma da imprensa e nem da direita. O que mostra que o interesse real da imprensa e da direita era trabalhar junto com os interesses imperialistas dos Estados Unidos para manter o Brasil produzindo soja, produzindo carne bovina, produzindo commodities, mas nunca desenvolvendo sua indústria. Quando a gente falava que o motivo da Lava Jato era tirar a esquerda do poder para evitar o crescimento industrial brasileiro, a gente normalmente era taxado como teórico da conspiração. Mas a primeira coisa que o Lula fez ao assumir o poder, depois desse período Temer e Bolsonaro, que foram dedicados apenas ao agro, o Lula chegou e falou: o agro continua, mas a indústria volta. E nós já temos várias demonstrações de investimento na indústria brasileira, crescimento industrial, dados que demonstram queda no desemprego, dados que demonstram aumento no poder de compra. É lógico que um Brasil apenas
apenas agro jamais terá condições de dar o mesmo poder de compra para os trabalhadores brasileiros se a gente tiver a conjugação da indústria. A destruição da Odebrecht e de outras empresas de construção civil como a OAS geraram desemprego em cadeia, porque quando você destrói uma Odebrecht, destrói uma OAS, você automaticamente está desempregando as pessoas que produzem produtos para essas empresas, né? Se a OAS está ali construindo uma ponte, ela compra cimento. Quem produz cimento para de vender cimento porque a Lava Jato quebrou a OAS. Foi essa a intenção da Lava Jato. Em falando de Lava Jato, o novo presidente do TRE do Paraná suspende o julgamento de ação contra Moro. Essa suspensão que eu vejo que está uma suspensão até estratégica, porque os desembargadores do TRE do Paraná, eles parecem ser muito amigos do Sérgio Moro e não querem condenar o Sérgio Moro, aconteceu porque eles querem esperar que o Lula indique o próximo juiz para fazer parte do TRE do Paraná. E é até interessante, né? Porque é mais ou menos assim, o Moro precisa ser condenado. Esse Moro que precisa ser condenado, ele obviamente é nosso amigo, a gente precisa arrumar uma forma desse Moro ser condenado, mas não ser condenado por nós. Então vamos deixar o indicado pelo presidente Lula condenar o Moro. Então, de qualquer maneira, é praticamente impossível imaginar a possibilidade do Moro escapar dessa, porque o Moro cometeu crime de Caixa 2, cometeu crime também de abuso de poder econômico. Então não tem muita possibilidade do Moro escapulir dessa não. Agora, dando sequência aqui nas notícias, né? Moraes anuncia grupo com o Ministério da Justiça para monitorar pessoas que atentam contra a democracia. Esse é, sem dúvidas, o maior desespero dos bolsonaristas. Isso porque, nesse momento, o Poder Executivo e o Poder Judiciário estão unidos contra aquilo que quase destruiu a democracia brasileira. Apesar da gente ter essa tendência de menosprezar o que aconteceu no Brasil, se os Estados Unidos tivessem apoiado a investida do dia 8 de janeiro, hoje nós teríamos aquela minuta golpista do Bolsonaro fechando o TSE e o Bolsonaro estaria governando através de um golpe. O golpe no Brasil não aconteceu porque não teve apoio de uma potência. O Bolsonaro buscou apoio tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia. Como ele não teve apoio, os militares não tiveram coragem de ir lá dar apoio para o gado que foi preso. É muito importante levar em conta o fato de que durante o tempo em que esteve no poder, o Bolsonaro chamou pessoas para manifestarem pedindo o fechamento do STF. Quando o Bolsonaro era contrariado pelo Congresso Nacional, ele chegava a cogitar também o fechamento do Congresso Nacional. Então, essa questão da direita, disso que a gente chama de direita, que é o bolsonarismo, conectado à não democracia, é uma coisa que a gente precisa observar com muita seriedade. Então, é extremamente republicana a ideia do Poder Judiciário trabalhar junto com o Poder Executivo para evitar qualquer atentado contra a democracia brasileira. Profissionais de segurança do nosso país são muito incompreendidos, afirma Dino ao deixar o ministério. Eu comemorei muito o posicionamento do Flávio Dino no sentido de trazer para o diálogo progressista a valorização dos profissionais de segurança. Eu acho que esse discurso do Dino, ele dá início a uma nova era, ele dá início a um momento em que a direita não vai mais ser dona dos policiais, ser dona dos evangélicos, ser dona de determinadas classes, simplesmente porque a esquerda acha que aqueles profissionais ali são de direita e pronto. É preciso que o governo Lula abra um diálogo e valorize os profissionais de segurança, porque se o Lula não fizer isso, pode ter certeza que Bolsonaro ou qualquer outro de direita o fará e vai conquistar os profissionais de segurança. Então o discurso do Dino foi fantástico, né? Ele deixou bem claro que se existem pessoas ruins entre os profissionais de segurança, esses são a minoria. E é esse discurso que a gente precisa no governo Lula em relação aos profissionais de segurança, para evitar que a gente tenha classes poderosíssimas como as polícias militares, polícia civil e até mesmo as forças militares federais do lado do Bolsonaro. A gente viu
o estrago que o Bolsonaro conseguiu fazer, por exemplo, através dessa questão da ABIN paralela. Agora falando um pouquinho sobre neoliberalismo e privatização. Durante o tempo em que foi presidenta da República, a Dilma ampliou o Sistema Interligado Nacional, que é a interligação do sistema elétrico do Brasil inteiro. Ela foi extremamente criticada pela Globo e não conseguiu realizar toda a interligação do sistema nacional, principalmente porque, segundo a Globo, a interligação do sistema era um grande erro. Na verdade, a interligação do sistema é que permite que o Brasil não tenha problemas como esse de Roraima, que é a parte do Brasil que ainda não está interligada. Lembrando que durante o governo Bolsonaro nós tivemos Roraima por mais de uma semana sem energia elétrica e agora Roraima, com o sistema privatizado, vive queda total de energia nessa quinta. Então tá aí, não conectado ao Sistema Interligado Nacional, o estado tem quase totalidade de sua energia gerada por usinas térmicas locais. Até 2019, Venezuela fornecia parte da energia. Lembrando que por questões ideológicas, a Venezuela foi excluída dessa entrega de energia a Roraima. E quanto menos fornecedores de energia a Roraima, mais difícil fica a situação de Roraima, né? Torcer agora para que a Roraima receba a interligação do sistema nacional e que, de repente, depois dessa nova sequência de problemas no sistema elétrico, a gente tem a conscientização dos nossos parlamentares que a Eletrobras precisa voltar a ser pública e que Roraima, esse sistema privatizado de Roraima não está dando certo, precisa ser incorporado ao sistema público, precisa ser estatizado, porque é sem dúvidas um sistema extremamente crucial. Na foto a gente vê um hospital, né, sem energia, parece que é um hospital sem energia elétrica e é uma coisa inenarrável. Lógico, eles possuem ali seus geradores locais, mas isso não é suficiente. Agora falando sobre ele, sobre o Bolsonaro, ele vai partir para a técnica do vitimismo. O Bolsonaro, a família Bolsonaro que usou durante essa semana em que o escândalo da ABIN veio à tona, eles usaram a técnica de cortina de fumaça, trazendo aquela historinha lá da Dulóren, né? O próprio Eduardo Bolsonaro focou uma caixinha da Dulóren dentro do quarto porque sabe que a esquerda gosta de falar de sua sexualidade. Da mesma forma, Michele Bolsonaro postou algumas fotos dela beijando o maquiador, exatamente porque a esquerda gosta de falar que o Bolsonaro é corno. Então a família Bolsonaro sabe muito bem manejar a esquerda para tirar o foco do que interessa. Família Bolsonaro sendo investigada e possivelmente relacionada à morte da Marielle e agora nesse caso da ABIN paralela, que é uma organização criminosa possivelmente encabeçada pelo Carlos Bolsonaro. E aí eles fizeram toda esse esquema de cortina de fumaça. Parte do diálogo da esquerda foi falar da sexualidade do Carlos Bolsonaro e do chifre do Jair Bolsonaro. E o caso da ABIN acabou sendo esquecido. De qualquer forma, o Bolsonaro agora está tentando o engajamento através do vitimismo. Ele vai tentar dizer que está sendo perseguido de todas as formas para tentar, a partir disso, conseguir, né, eventualmente, algum apoio para tentar botar medo no Alexandre de Moraes. Porque podemos dizer que o mandado de prisão preventiva do Bolsonaro já deve estar redigido, prestes a ser entregue para a Polícia Federal cumprir. O detalhe é que o Alexandre de Moraes precisa respeitar a hora certa para transformar o Bolsonaro em um criminoso preso e não em um mártir. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram aqui o Notícias do Dia, queria pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance e queria dizer que é muito importante que você traga mais pessoas para participarem aqui do canal. Se puder ajudar meu trabalho com o Pix, está aqui 038 761 09604. Muito obrigado e até mais.